Então eu tenho aqui o Edit Text e o botão que eu preciso manipular na tela. Então eu vou digitar aqui o Edit Text, que eu vou chamar de EDT Texto, e também um botão que é um btn salvar. Eu vou aqui em Edit Text, EDT Texto, eu vou falar que ele é Find View by ID, r.id.edt texto, e o meu btn salvar, ele vai ser igual ao Find View by ID, r.id.btn salvar. Poderia não fazer isso daqui, né? Não fazer essa ligação aqui, que já começar direto com o Find View by ID, porque nós não vamos usar ele em outro lugar no texto, mas tudo bem. Feito isso aqui, btn salvar .set on click listener, new Ctrl espaço, espaço Ctrl espaço, e aqui nós vamos então salva o arquivo de texto no aparelho. Para salvar esse texto, então, o que nós precisamos? Nós precisamos capturar o edt texto.getText.toString. Nós precisamos, então, capturar esse texto. Para capturar este texto aqui, nós precisamos, então, salvar ele numa string, que eu vou chamar aqui de texto, ou melhor, str texto, né, para ficar mais correto. Então ele vai receber esse conteúdo, e depois de receber esse conteúdo, eu quero então gravar texto enviando str texto. Como eu não tenho este método ainda, então eu vou criar este método lá em main activity. E agora eu tenho então este método que vai receber esse conteúdo que nós digitamos, que o usuário digitou lá no Edit Text. Então, feito isso, nós precisamos agora gravar efetivamente o arquivo de texto. Para gravar o arquivo de texto, nós vamos utilizar a classe OutputStream, Writer. Stream Writer, porque nós vamos gravar e nós queremos escrever. Esse cara eu vou chamar de Output Stream Writer mesmo, que vai ser então uma nova instância de Output Stream Writer. Só que como parâmetro, eu preciso enviar para ele qual é o arquivo que eu vou acessar e como que eu estou acessando esse arquivo. Então, a primeira coisa que nós vamos mandar aqui como parâmetro para a classe OutputStreamWriter é um OpenFileOutput, que é um método que vai então abrir o arquivo para poder escrever. E aqui nesse open file, ele está querendo uma string, que é o name do arquivo, e o modo como eu estou acessando esse arquivo. Então eu vou dizer aqui que eu estou gravando anotação.txt, é o nome do arquivo que eu estou dando, e eu quero também enviar um mode. Então aqui no context, na classe context, eu tenho uma constante que é o private, mode private. Veja que ele envia um inteiro aqui dizendo que é um mode private. Isso aqui significa que somente a minha aplicação pode fazer esta escrita nesse arquivo. Então eu estou acessando o meu arquivo de modo privado na minha aplicação. Ele está reclamando aqui porque isso aqui ele é um I/O, então ele vai demandar aqui um
uma tentativa para poder pegar esse file not found exception. Então, como ele vai fazer uma operação de I/O, ele pode ser que ele não encontre o arquivo, esse arquivo aqui, então ele pode gerar uma exceção. Então, feito isso, nós já temos um output stream writer. Então, eu já tenho um stream aqui para poder gravar no arquivo. Então, esse output stream writer, ele é uma classe que ele serve para gravar os caracteres que vem aqui nesse string texto, após ele criar um armazenamento em buffer. Então, ele vai armazenar esses carinhas aqui, esses carinhas que vêm para cá em um buffer, e depois ele vai então escrever esses caracteres no arquivo. E ela vai utilizar então a classe outputStream, que possui então esse método OpenFileOutput. Esse OpenFileOutput, ele vai então gravar de fato o arquivo lá no texto. Então ele vai passar o nome do arquivo e a forma como acessá-lo para poder então transferir esse texto para esse buffer daqui e gravar. Feito essa instância, então nós vamos utilizar aqui o output streamWrite, pronto, write, veja que ele tem aqui o write, para escrever no arquivo essa string que veio para cá. Ele reclama aqui, nós precisamos adicionar uma cláusula aqui de I/O, que ele pode dar esse erro de I/O, e depois de escrito, output stream writer ponto close, porque eu não preciso mais desse cara aqui aberto. Então eu já posso fechar esse stream. E eu vou avisar o usuário com uma mensagem dizendo que arquivo salvo com sucesso. Muito bem. Feito isso agora, então, vamos testar o nosso aplicativo e ver se nós conseguimos gravar esse texto lá no arquivo anotação txt que ele vai criar aqui. Então, ele subiu a nossa aplicação, exemplo de texto, exemplo de mais texto, escrever qualquer coisa aqui. E vamos agora salvar esse texto. Quando eu clico em salvar, arquivo salvo com sucesso. Então, nosso aplicativo ele está rodando sem erros e salvou o arquivo. Agora existe uma anotação lá no nosso aplicativo, né, no diretório do nosso aplicativo. Uma necessidade a mais do nosso aplicativo é ler esse arquivo. Nós já gravamos, agora nós precisamos recuperar estas informações lá do nosso arquivo e setar elas então no próprio editor, né? Então nós vamos, ao abrir o nosso aplicativo, ler estas informações. Então eu posso, por exemplo, ou colocar um botão aqui para carregar esse texto, ou simplesmente podemos ler esse texto logo depois do onCreate aqui, ó. Vamos aqui ler arquivo, vamos ler esse arquivo, mas esse arquivo vai retornar, esse método vai retornar para mim o conteúdo que está gravado nele. Então eu quero que isso caia para uma string str texto, recebe esse ler arquivo, e depois eu vou fazer o seguinte, no meu edit text .setText, eu vou setar o meu texto recebido. Então nós vamos criar esse método. Então create método ler arquivo, ele vai criar esse método aqui, e veja que ele já traz para nós que é um método que retorna uma string. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu vou criar uma string de retorno, por aqui, ó, para ficar bonitinho, str retorno, e eu vou então return
str retorno. Então agora o nosso método vai retornar essa string que inicialmente ele é null, senão ele vai reclamar. Então eu preciso iniciar ele e agora então eu vou ler o arquivo salvo no web. Então agora nós precisamos criar um método para recuperar. Da mesma forma que eu criei aqui um output stream writer, eu preciso criar um input stream reader para ler esse arquivo.